Dois casos criminais altamente chocantes para o país, que ocorreram na mesma semana. Vamos por isso ao debate em estúdio com Luís Maia, da SIC, também com César Afonso, ex-inspetor-chefe da PJ de Lisboa, Sofia Briços, psiquiatra forense, e ainda Rui Costa Pereira, advogado. Desde já, muito obrigada aos quatro por estarem na SIC Notícias. Sofia, eu vou começar por si e desde logo, é um caso... Vamos olhar desde já para o caso de Vagos, que é aquele que, por esta altura, choca mais o país, devido aos contornos, ao facto de falarmos de um menor que, sem motivo aparente, tenta desta forma, ao que consta na investigação, tenta assassinar a mãe. Como é que a psicologia forense olha para este jovem, para os motivos que poderão ter levado a cometer este crime? Como é que se faz esta análise? Ora bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu queria desde já dizer que sou psiquiatra forense de adultos, portanto, tal como na clínica os indivíduos até aos 18 anos são acompanhados por pedopsiquiatras, e quando estamos no âmbito forense, e é preciso fazer uma análise no Instituto de Medicina Legal, existem peritos psiquiatras de adultos e também peritos pedopsiquiatras. O que acontecerá neste caso em particular, a determinada altura, muito provavelmente, irão ser solicitadas realizações de perícias, quer de psicologia, para avaliar a personalidade e uma série de... Apesar da personalidade nesta altura ainda não estar completamente formada, mas já existem traços que podem ser relevantes para analisar o caso em concreto e depois para a medida que possa vir também a ser aplicada, e também... Caso existam pelo menos alguns indícios da presença de uma doença mental ou de algum tipo de alteração do comportamento motivado por patologia, ser também solicitada uma avaliação psiquiátrica que, idealmente, e é assim que deve ser, feita por um perito pedopsiquiatra forense. Só para percebermos, esta medida, digamos, de coação que lhe foi aplicada, portanto, este internamento em regime fechado, é habitual neste tipo de casos? Temos aqui um jurista que... Claro que sim. Sim, felizmente estas situações não são muito frequentes e, portanto, o que se passa é que depois a medida é aplicada, o que fazer é aplicado muito caso a caso, porque, como lhe digo, felizmente não são frequentes estas situações. Vamos continuar ainda a olhar para este caso de Vagos e dirijo-me agora ao ex-inspetor-chefe da PJ de Lisboa, desde já, César, muito boa tarde. Como é que a PJ trabalha e se debruça num caso em que o principal suspeito é um menor? Quais são os procedimentos? Altera de alguma forma a forma de trabalho? Passa a repetição. A forma de trabalho não altera muito, só pelo facto de estarmos perante um menor e é preciso ter alguma sensibilidade de como lidar com ele, naturalmente. Agora, no que respeita à investigação, é precisamente igual. Portanto, a inspeção do local do crime, a preservação do local, a recolha dos elementos que são importantes para se perceber o que é que ali aconteceu e da forma como aconteceu, nomeadamente a arma. Avaliar depois a nível dos vestígios, os vestígios de pólvora, a posição do cadáver, como é que está, como é que a forma como foi feito o disparo, em que circunstâncias é que foi. Portanto, tudo isso é que é investigado e é elaborado um processo. Neste caso é um processo também de investigação, embora não seja e ele não esteja abrangido pelo processo penal, porque uma vez que tratando-se de um menor entre os 14 e os 16, tem uma legislação específica, a lei tutelar educativa, e nestes casos também a punição não visa a prisão, a pena, mas a educação. Portanto, daí que ele foi internado e foi-lhe aplicada uma medida educacional para Deixa-me perguntar-lhe também, porque naturalmente que a investigação agora pode ir por diversos ângulos. Poderá existir aqui alguma, digamos, suspeita no que diz respeito às redes sociais deste menor? É uma boa questão e naturalmente que sim. É assim, porque já assistimos, desculpa interrompê-lo, mas já assistimos a vários casos de incitamento ao ódio e à violência, exatamente, até ao ato criminal nas redes sociais. Ainda há uns meses tivemos um caso de um português que aliciava a prática, exatamente, de crimes, sim, no Brasil contra pessoas em condição de sem-abrigo e também em escolas. Portanto, podemos estar eventualmente perante um caso desses? É aí que a investigação também se vai debruçar?
A investigação tem um princípio fundamental, é que não escurar nenhuma linha de investigação. Logo, coloca todas as linhas de investigação em cima da mesa e vai apurá-las todas. Temos que perceber, para além depois dos exames de avaliação a nível psicológico e mental que serão feitos a este jovem, para perceber a forma de atuação dele e porquê, as razões e o que esteve por trás deste comportamento, mas também vamos tentar procurar a nível da influência, o que é que, e há casos, múltiplos casos na internet, ainda recentemente na Zona Norte, aqueles 2 jovens foram interceptados quando estariam a praticar o suicídio, e a casa, estou-me a lembrar ainda de outros casos anteriores, do elefante azul, de questões que incitam a juventude, os jovens e as crianças. E as redes sociais têm sido sempre um fórum, digamos. São um veículo de difusão toda essa mentalização, toda essa maldade, que as crianças não estão preparadas para se opor, nem para tirar o seu discernimento. Tem que ter um adulto que lhe possa explicar o que é que está a acontecer. De facto, Luís, ouvindo aqui as palavras do César, de certeza que ao longo da tua carreira, e é muito extensa, e tens também debruçado sobre vários casos criminais, tens assistido a muitos casos a envolver crianças, não só estes que o César referia, mas também muitos outros há uns anos. A violência juvenil começa a ganhar aqui uns contornos ainda mais preocupantes nos dias de hoje? Boa tarde. Os números oficiais dizem que a delinquência juvenil está a aumentar, a delinquência juvenil e a delinquência grupal. Este caso, eu diria que não se enquadra naquele tipo mais comum da delinquência juvenil, porque estamos a falar de um filho que matou a mãe. Aquilo que se sabe para já, e acho que há ainda muitas pontas soltas, tem-se escrito muita coisa que não me espantava que mais dia menos dia acabasse por ser limada. Porquê? Aquilo que se sabe para já, ou aquilo que se julga saber para já, é que este rapaz aparentemente terá premeditado pelo menos uma parte disto. Ou seja, ele terá ido buscar uma arma de fogo ao cofre do pai. Não sabemos exatamente como é que ele tinha o código do cofre do pai, mas podia ter visto o pai a marcar algum dia o código no cofre. Pega na arma, dá um tiro na mãe, aparentemente um tiro na cabeça. Ela estava em chamada telefónica com outra pessoa, com uma amiga. Ele percebeu ou não percebeu que a mãe estava numa chamada telefónica? Porque a pessoa que está na chamada telefónica, mesmo não tendo uma percepção total daquilo que está a acontecer... Percebe-se naturalmente que alguma coisa se passou. Percebe-se naturalmente que alguma coisa se passou, com certeza. Ele percebe-se ou não que a mãe está ao telefone. E depois, a determinada altura, ele sai de casa e depois regressa. Em alguma altura, ou desliga, ou inutiliza, ou tapa uma câmara de vigilância. No meio disto tudo, deixou algumas pontas soltas, obviamente, porque, repara, há uma altura em que depois o marido da vítima chega à casa e encontra-a morta. Encontra-a morta com um cobertor a tapar-lhe a cara, que isto poderá, sob o ponto de vista da psicologia, enfim, da mente, querer dizer alguma coisa, porque não é o primeiro caso em que uma pessoa assassina alguém que lhe é próximo e que lhe tapa a cara. É desde logo um elemento que pode fazer soar ali alguns sinais para os especialistas, que eventualmente não é? poderá ser alguém, lá está, não me querendo armar aqui em técnico de saúde mental, mas poderá ser um sinal de que foi alguém próximo. Depois, não havia arrombamento, não havia sinais de arrombamento lá em casa. O marido da vítima chega à casa e encontra-a morta. Quer dizer, naturalmente a Polícia Judiciária terá ido atrás disto tudo para tentar falar, perceber qual seria o contexto daquela família, onde é que aquelas pessoas estavam, porque o marido tinha almoçado com a mulher, o miúdo também tinha vindo da escola e foi para casa, mas depois entrou e saiu, parece que foi à casa de outro amigo, depois não se sabe muito bem se levou a arma ou não, mas há garantidamente no meio deste processo todo aqui algumas pontas soltas que terão feito com que a Polícia Judiciária chegasse a este suspeito. Rui Costa Pereira, na qualidade de advogado, vamos perceber aquilo que eu questionava a Sofia ainda há pouco. Efetivamente, um jovem de 14 anos não pode ser, não é responsabilizado, mas não pode ser... É isso mesmo, não pode ser responsabilizado. Pela idade que tem, precisamente por ser menor de idade, não pode sofrer as consequências penais, digamos assim, do ato que pode ou não ter cometido. Como é que a Justiça olha para estes casos? Porque, para esta altura, muita gente pode não compreender muito bem a pena que lhe foi aplicada. Boa tarde. Eu, antes de mais, gostaria de deixar a minha palavra de solidariedade e de condolências a esta casa pela perda do seu fundador, que não só é o fundador desta casa, como é também um dos fundadores da nossa democracia. E, estando hoje aqui, não ficarei bem. Muito obrigada, em nome da SIC. Com a minha consciência, se não fizesse isso. Relativamente à questão que me coloca, o legislador, naturalmente, concebeu um regime diferenciado para esta fase do desenvolvimento de uma pessoa e por isso criou a lei tutelar educativa, que se aplica a jovens, apesar de ainda ser utilizada uma expressão anacrónica na lei, que é de menor, que é uma expressão que se vai, felizmente, perdendo um bocadinho o uso
e que se aplica a jovens dos 12 aos 14 anos, aos 16 anos, com algumas particularidades em que, por exemplo, a medida de internamento ou a medida seja em regime fechado, seja em regime aberto, não se aplica logo a crianças com 12 anos, aplica-se, por exemplo, a crianças com 14 anos, e daí, por exemplo, neste caso, termos visto isso. Esse regime que, na sua estrutura, é muito semelhante àquele que se aplica a adultos, ou a maiores de 16 anos de idade, depois tem algumas particularidades que visam precisamente terem atenção este quadro de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade dos jovens, em que, por exemplo, se nós formos a uma audiência de julgamento comum, as pessoas veem os advogados vestidos de preto com uma toga, os juízes vestidos de preto com uma beca. Neste tipo de processos, as audiências podem não ser feitas assim, podem não ser feitas em salas de audiências, por exemplo. A lei exige, por exemplo, o transporte de um jovem que seja detido, que não ocorra nas mesmas circunstâncias em que ocorre uma situação em que podemos estar a falar exatamente dos mesmos crimes, mas temos uma criança, a criança tem que ser tratada enquanto tal e, felizmente, a lei consagrou essas diferenças neste tipo de situações. E aqui, apesar da partida estarmos a falar de um crime que tem uma moldura penal, em termos abstratos, grave, das mais altas, o que a lei tutelar educativa vem definir como limite é precisamente um limite que permita, já que aqui não estamos a falar propriamente de reinserção social, que é o que se fala quando se fala no cumprimento de penas de pessoas maiores de 16 anos, mas, na verdade, o que se fala é da educação da criança. Essa educação não seria possível se prevíssemos as mesmas consequências para as crianças e para os jovens que prevemos para os adultos. E, por isso, neste caso, admitindo num dos piores cenários, que é este jovem ter efetivamente cometido o crime, no limite responderá até 3 anos com uma medida de internamento e não mais do que isso. E só para percebermos, antes de avançar na nossa conversa, o que é que será deste jovem no futuro? Portanto, fica com cadastro, poderá eventualmente cumprir alguma pena em prisão? O que é que a lei prevê? Não, a única coisa que a lei prevê para uma situação destas, em que estamos a falar de uma criança de 14 anos, é a medida de internamento num centro educativo, que depois pode ser em regime aberto, em regime semiaberto, em regime fechado, e isso são particularidades do caso que caberá depois ao Tribunal avaliar. Nesta fase, estamos numa fase muito inicial, há uma investigação a ser conduzida, como o Sr. Inspetor referia. A lei, precisamente por terem atenção a estas particularidades e esta necessidade de, acima de tudo, proteger um jovem e uma criança, previu prazos especialmente apertados para a investigação. O prazo corrente é de 3 meses, que pode ser ampliado para 6 meses. E o que se exige é, de facto, uma forma acelerada. Por exemplo, quando a investigação termina, ocorre uma coisa que não ocorre no processo penal típico, em que o responsável por fazer essa acusação, que neste caso nem se fala em acusação no rigor técnico, mas em requerimento para intervenção da fase jurisdicional, que é da competência do Ministério Público, a elaboração desse requerimento, o Ministério Público, que está com uma competência muito destacada nesta fase inicial, indica logo uma proposta para que um juiz, depois de um tribunal de família, é outra particularidade, não são os tribunais criminais que fazem o acompanhamento destes processos, são os tribunais de família e menores, das crianças e dos jovens, e é o Ministério Público que faz logo essa proposta no final da investigação. O caso não é exatamente igual, tem contornos diferentes, mas as pessoas têm alguns pontos de contacto. No princípio dos 2000, houve uma mulher transgênero que foi assassinada no Porto, a Gisberta, e foi um grupo de 14 rapazes que durante uma série de dias foi ao local onde ela dormia, que eram umas obras de um centro comercial, de um supermercado que ia ser ali construído, e agrediram-na. Enfim, houve ali alguns atos que se assemelhavam a alguma tortura, e ao fim desses 2, 3, 4, 5 dias em que a Gisberta foi agredida, acabou por morrer. Os rapazes chegam lá um dia e ela já não respirava. Ficaram com receio, não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer. Houve um que disse que chegaram a pensar em queimar o cadáver, mas acabaram por atirá-la para um poço que havia lá, no prédio abandonado, que estava cheio de água porque tinha estado a chover.
A Gisberta, na verdade, não estava morta ainda quando os rapazes lá chegaram e ela morreu afogada, depois é o que a autópsia determina. Só um dos rapazes é que tinha 16 anos e os outros, que eram testemunhas, ao mesmo tempo daquilo que tinha acontecido, disseram que o rapaz de 16 anos nunca agrediu a Gisberta. Portanto, ele foi o único que foi condenado a uma pena de prisão, a 8 meses, por omissão de auxílio, porque, na verdade, a Gisberta não foi morta por ele, a Gisberta morreu afogada. Os outros rapazes foram todos sujeitos a medidas tutelares educativas, não houve sequer um que tivesse cumprido pena de prisão. Ou seja, não é um caso exatamente igual, mas tem muitos contornos semelhantes por causa da idade dos E que ajuda a envolvidos. perceber como é que a lei funciona nestes casos. Sim. Só para as pessoas perceberem também lá em casa, o doutor também já explicou, é que a pena de prisão visa sempre a reinserção social. Se não se aplica uma pena se não for uma pessoa com capacidades para se reintegrar, porque isso é que há depois é o inimputável, portanto, que não é aplicada a pena, mas apenas um internamento convulsivo. O que o sistema de justiça quer é que a pessoa seja reintegrada. Se para um adulto lhe é aplicada uma pena com vista à reintegração, uma criança mais ainda. Portanto, já não lhe é sequer aplicada a pena. É-lhe aplicada uma medida de internamento para educar. Portanto, já não, precisamente para ele ficar excluído do sistema judicial, que é muito poderoso, e não ficar cadastrado, porque já por si só o crime que cometeu é de uma gravidade grande. Para facilitar, digamos assim, depois o regresso Exatamente, à vida. Eu dava agora, questionava a Sofia Briços, precisamente, ouvíamos o Luís, no fundo, traçar aqui um bocadinho do que se sabe sobre este crime. Olhando para as evidências que a polícia conseguiu encontrar no local, esta tal manta que é encontrada sobre o corpo, o que é que isto nos diz sobre o perfil do assassino e sobre o crime em si? Eu sei que as pessoas têm a fantasia de que os psiquiatras forenses fazem essa análise criminal e de perfis, mas não é de todo esse o nosso trabalho. E sobretudo a psiquiatria, quer de adultos, quer, e neste caso, como eu já salientei, qual é que é o papel do pedopsiquiatra aqui nesta avaliação, ou uma avaliação que abranja a lei tutelar educativa, que é algo muito importante e penso que seria importante as pessoas perceberem lá em casa. Um jovem com esta idade é, por definição, inimputável, não pode ser responsabilizado. Portanto, ao contrário daquilo que é o nosso trabalho, quando fazemos uma perícia a um adulto, nós não vamos à procura de pressupostos médico-legais de inimputabilidade. Está bem? É um trabalho completamente diferente. Aqui, o que vamos tentar determinar e informar o sistema judicial é se aquele jovem tem ou não tem uma doença mental, ponto número 1. E depois, o que interessa não é reportarmos se aquela doença mental interferiu naqueles factos, como fazemos com o adulto. Aquilo que o pedopsiquiatra tem que informar é se aquele jovem tem capacidade para ser influenciado por estas medidas educativas. Okay? Acho que isto é muito importante. E se chegar à conclusão de que aquele jovem tem uma doença mental que não lhe permita ser influenciado por qualquer tipo de medida, que são várias, e mais uma vez eu deixo a quem de direito falar sobre esse assunto, o caso é arquivado. É assim, não é? Sim. Exatamente. Bem, então, propunha passarmos ao outro caso que diz respeito a José Manuel Antes, que foi esfaqueado em casa, e sabemos já que a filha vai ficar em internamento hospitalar, no caso aqui em Caxias, e dava novamente a palavra à Sofia Briços. Neste caso, como é que um pedopsiquiatra e todas as ramificações da área olha para este caso, para as possíveis motivações que levam uma filha a cometer este ato? Sim, pronto, aqui já será um psiquiatra de adultos. É um psiquiatra e não um pedopsiquiatra. Exatamente. Naturalmente, eu penso isso. Sei que a Sofia já se debruça sobre estas idades. Exatamente. Portanto, neste caso, eu nunca gosto de falar de casos em concreto, mas eu acho que há muita da informação que é pública, não é? E eu própria fui ver o perfil desta pessoa e há fortes indícios, não é? De que uma pessoa que faz publicações com o teor como o que ela fez denota uma desorganização do pensamento. Portanto, já não é só a questão se confessou ou se não confessou. Eu creio que para um leigo, mesmo quem não tenha qualquer conhecimento psiquiátrico, ao ler aquelas mensagens, aquelas publicações, percebe que o pensamento daquela pessoa está perturbado, não é? E, portanto, muito provavelmente vai ser pedida uma perícia psiquiátrica. Pronto, também já todos sabemos que é público
que foi decretado a prisão preventiva, mas substituída por um internamento preventivo e que ela já está no Hospital Prisional de São João de Deus, que é em Caxias, onde vai ser submetida a tratamento e depois, a determinada altura, vai ser então pedida ao Instituto de Medicina Legal para ser feita uma perícia. E nessa altura, o papel do perito é exatamente colher todos estes dados, muitos deles que até são públicos e que nos auxiliam, não é? Dados documentais, de contactos que a pessoa tenha tido já com o sistema de saúde, consultas que tenha tido, medicação que fazia, inclusivamente até podermos chamar familiares, pessoas que tenham tido conhecimento de qual o comportamento, quer no passado, quer próximo da data dos factos, para conseguir perceber e informar o tribunal de uma coisa. Ponto número 1. Se aquela pessoa tem ou não tem uma doença mental, é a primeira resposta. Se não tem, não tem, acaba o nosso trabalho por ali. Se tem uma doença mental, explicar até que ponto é que aquela doença mental interferiu ou não à data dos factos, na capacidade da pessoa perceber que aquilo que estava a fazer era errado, ou então, ainda que tivesse essa capacidade de dizer assim, eu percebo que isto é errado, mas eu vou agir de outra forma. Há pessoas que podem até perceber que aquilo que estão a fazer é errado, mas não conseguem determinar-se perante essa avaliação. E se isso acontecer, então estão preenchidos pressupostos médico-legais de inimputabilidade, nós informamos o Tribunal disso e depois o Tribunal é quem decidirá. Precisamente, e passava a palavra ao Rui, é com base nestes critérios e nesta avaliação forense que depois o Tribunal decide se alguém é ou não inimputável. Como é que decorre esse processo? No fundo, explique-nos aqui um pouco do processo. A forma como decorre essa avaliação, essa será aqui a minha companheira de painel, que será mais capacitada do que eu para informar. Mas há esta comunicação sempre entre as autoridades? É natural que ocorra em situações como esta, sobretudo face aos indícios que vêm sendo públicos sobre quer as publicações que a senhora terá feito, porque isso é outra coisa. Quer dizer, não podemos dar de barato que, pela circunstância de surgir um perfil de uma rede social que, por regra ou por hábito, ou se associava àquela pessoa, foi necessariamente aquela pessoa a fazer aquela publicação. Pronto, isso como ponto prévio. E a ter sido, de facto, como a doutora dizia, e na minha perspectiva, neste caso de leigo, partilho dessa conclusão, claramente há ali um discurso absolutamente desconstruído, com associações que não se compreendem, as ligações estabelecidas entre determinadas realidades que, na aparência, não têm qualquer tipo de associação, mas naquele discurso lá surgem, mas sem se compreender a origem e a conclusão a que se destinam. E é algo que naturalmente tem que ser tido em consideração, e diria eu, quanto antes melhor, para fazer essa avaliação e no final da investigação o Ministério Público estar em condições, que é a pessoa que é responsável, a entidade que é responsável para decidir se aquela pessoa vai ou não vai a julgamento, se é imputável ou não é, porque não sendo imputável, não lhe sente passível à aplicação de uma pena, obviamente a lei obriga a uma condução do processo distinta e a submissão ao julgamento não se destinará para levar à aplicação de uma pena, mas sim a uma medida, nomeadamente de internamento, precisamente porque se a pessoa não é capaz de se orientar, que é esse o significado de ser imputável, é uma pessoa compreender as suas ações e, mais do que compreender, determinar o seu comportamento em função dessa compreensão. Se a pessoa não tem essa capacidade, naturalmente o Estado não a deve responsabilizar. Aquilo que deve fazer, por sua vez, é acompanhá-la, tratá-la, que é o que acontece neste tipo de casos. Neste caso, a ver, vamos ser aí que vamos chegar ou não. Vamos aos dados jornalísticos, digamos, deste caso. O que é que se sabe da relação deste pai com esta filha? Bom, aparentemente este pai sustentava ou ajudava ao sustento da filha. E vamos àquilo que pode estar diretamente relacionado com o crime. E a suspeita vai à casa do pai, há de ter havido ali uma discussão com o pai, aparentemente por causa de dinheiro, porque nestas coisas, enfim, vamos admitir que se calhar a pessoa que ajuda ao sustento a outra ou que sustenta a outra pode achar que lhe dá o suficiente e a outra pode achar que afinal aquilo não é o suficiente para que a vida dela tenha a dignidade que ela entende que deve ter, não é? E a meio daquela discussão, ou no final daquela discussão, há uma agressão com um objeto corta ou perfurante, não é líquido ainda que tenha sido uma faca mesmo, mas enfim, é um objeto cortante.
O Dr. José Manuel Landes é agredido em várias zonas do tronco, do tórax, na zona abdominal. E depois há aqui mais um detalhe, que eventualmente depois lá está para quem analisa a saúde mental, poderá ser alvo de análise, admito eu. Esta mulher agride o pai, como é que eu vou dizer isto? Com os próprios dedos tentando, não sei se feri-lo, se furar-lhe os olhos, não sei se pode dizer assim desta forma, mas mais uma vez é extremamente violento, ou seja, ele não é, a vítima não é esfaqueada nos olhos, mas há ali uma agressão na zona ocular. Repito, se quisermos, ou se for possível estabelecer aqui o meu ponto com o caso anterior, há mais uma vez aquela história do contacto, da visão, de ocultar ali de alguma maneira ou de ferir na zona dos olhos. Eu recordo-me, por exemplo, do caso do Carlos Castro, também no princípio dos 2000, em que o Renato Seabra assassinou o Carlos Castro. Aconteceu mais ou menos o mesmo. A vítima foi ferida com muita gravidade nos olhos também, num ato ali de grande violência, numa espiral de grande violência. Não terá sido tão violento este caso, naturalmente, até porque a vítima, felizmente, está viva e a recuperar, mas dá a ideia que a motivação tem a ver com alguma frustração por parte da vítima relativamente a questões que aparentemente têm a ver com dinheiro. Depois a vítima, aliás, a suspeita acaba por ser detida numa casa que se sabia que ela frequentava e chegou lá e, apesar daquela agitação toda e daquela aparente desorganização, tinha consciência daquilo que tinha feito e verbalizava aquilo que tinha feito. E para já é isso que se sabe acerca daquilo que realmente ali terá acontecido. E analisando estes dados, César, como é que a investigação olha para este caso? De que indícios é que vai à procura quando se debruça com um caso desta natureza? Digo, entre um pai e uma filha. Naturalmente que a investigação tomou conta deste caso depois dele ser transportado para o hospital, foi a primeira assistência da vítima, e tratando-se de uma agressão daquela natureza, foi aberto logo o inquérito, naturalmente que sim, com a denúncia do pai, e faz o mesmo processo. É preciso ir ao local, fazer a avaliação do local, recolher o objeto, poderá ser uma arma do crime, arma com que foi esfaqueado, portanto, o José Manuel Landes, que vai ser alvo de análise forense, nomeadamente a nível de impressões digitais, a nível de ADN do próprio agressor nesse instrumento, da forma como foi feita a agressão no interior da casa, portanto, uma vez que ela estava na casa, ela acedeu à casa, e como acedeu também à casa, ela acedeu à casa do pai, utilizando uma estratégia também. Os pais normalmente abrem sempre as portas. E depois, a partir disso, iniciou-se uma procura da agressora. Portanto, acabou por ser encontrada. Essa procura é feita através de múltiplos métodos, quer através das redes sociais, quer através da localização celular, por exemplo. É uma das formas de descobrir rapidamente se ela tiver o telemóvel com ela. Se não tiver, terá que ser através de equipas que procurem nos locais. E depois de localizada a agressora, portanto, ela foi conduzida à polícia, onde é avaliada, neste caso, foi naturalmente, deve ter com certeza comunicado a sua história, o que é que aconteceu. Pelo que me consta, ela estaria calma, não estaria muito agitada e coerente, mas na sequência disso foi conduzida ao estabelecimento prisional de Tires, onde aguardou para ser presente ao juiz, e o juiz determinou-lhe a medida de prisão preventiva no estabelecimento prisional de facto, são dois casos que nos surpreenderam esta semana e que acabam por chocar o país. Certamente vamos contar no futuro se justificar com a vossa análise. Muito obrigada aos quatro e uma boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado.